Bom dia, meus irmãos. Que alegria podemos mais uma vez nesta manhã estudarmos a palavra do Senhor, e eu agradeço o privilégio que você me dá de poder entrar na sua casa e nós juntos estudarmos a palavra do Senhor. Nós estamos na lição número 10 da nossa revista, O Novo Paganismo. É preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências, ou alguém pode se machucar. Nesse sentido, e no intuito de nós sermos conduzidos pelo Senhor, vamos orar para que Ele nos dê a sua graça, nos dê o entendimento e toque no nosso coração e nos ajude a conduzir esta lição de maneira que nós todos possamos crescer no conhecimento da vontade do Senhor, sermos despertados pelo Seu Espírito, para vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado pela semana que passou. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor por nós, por Jesus Cristo, Teu único Filho, nosso grande Deus e Salvador, que, deixando Sua glória, se fez carne por amor de nós, morreu, derramou Seu precioso sangue em nosso lugar, para nos resgatar dos nossos pecados e nos redimir, mas ressurgiu ao terceiro dia, e foi visto, ó Deus, pelos Seus, e foi assunto aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, onde virá com poder e glória para julgar o mundo. Te damos graças porque, por Sua graça, nós alcançamos a salvação e temos plena comunhão contigo, e há esperança no nosso coração e a presença do Senhor, do Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos conduz nestes dias, ó Deus, e em nossa vida, a vivermos uma vida de comunhão com o Senhor. Desperta-nos, ó Deus, cada vez mais, para termos cada vez mais intimidade com o Senhor e aprendermos a viver segundo a Tua palavra nos ensina, porque a Tua vontade que está contida na Tua palavra é boa, perfeita e agradável. Nós temos, ó Deus, experimentado desta bênção, desta graça em nossas vidas, e queremos, ó Deus, que o mundo conheça essa bênção maravilhosa que é pertencer ao Senhor. Que nosso coração derrame em amor, em profundo amor, por aqueles que ainda não Te conhecem, que temos paixão pelas almas perdidas, e o nosso coração seja, Deus, disposto a testemunhar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Recebe nossa súplica, nossa gratidão, dirige a minha mente, o meu coração e as palavras da minha boca, ó Deus, para que sejam transmitidas de modo que agrade ao Senhor e fale apenas aquilo que Tu queres, com fidelidade à Tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Muito bem, meus irmãos. Introdução. O nosso texto básico desta manhã está em Romanos, capítulo 1, 18 a 32. Antes de lê-lo, o paganismo jamais deixou de existir na história humana. Sempre houve quem se afastasse de Deus e buscasse refúgio nos ídolos com valores distorcidos, na prática da injustiça e em oposição ao Senhor. Está vivo e atuante, agindo de forma sorrateira e se valendo do espírito de relativização da verdade da nossa época para poder se propagar. Inclui toda a religião ou filosofia que se levanta contra Deus e seu Cristo. Isso é tão verdade que isso vem desde que a humanidade caiu, quando Adão e Eva caíram em pecado, e logo no início o pecado passou a todos os homens, nossos pais pecaram, e Caim já cometeu um pecado terrível do assassinato do seu irmão, por causa do egoísmo, por causa da busca da sua própria satisfação e do mal que havia no seu coração. Romanos 1, de 18 a 32, então nos fala dessa questão do homem que, embora conhecendo e vendo todas as coisas que Deus criou, se afastou de Deus para fazer as coisas conforme a sua própria vontade, a vontade da sua carne, longe da vontade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 18 do capítulo 1 de Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças.
Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, o que é paganismo? A partir do século IV, os cristãos começaram a usar o termo pagão para se referir aos não cristãos que seguiam as religiões politeístas dos gregos, romanos e outros. Passou a ter uma conotação religiosa. Portanto, quem não servia a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, não cria em Jesus Cristo como seu filho, era considerado pelos cristãos como pagão. Por isso esse termo paganismo. Os crentes os identificavam a partir das Escrituras e 3 marcas lhes eram distintivas: a idolatria. Essa era a principal característica da religiosidade pagã. O politeísmo grego e romano eram muito visíveis. Atos capítulo 17, versos 22 e 23, mostra lá Paulo em Atenas, e ele tem lá naquela visita que ele fez, uma experiência terrível de ver como aqueles homens eram idólatras. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 17, versos 22 a 23, diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Semana passada, nosso pastor pregou sobre esse texto e nos falou sobre nós devemos nos importar, e Paulo se importava, com ficou impressionado, incomodado com a idolatria que cercava aqueles homens, e de uma forma muito sábia e abençoadora e inspirada por Deus, ele pôde pregar ali a palavra contra a idolatria, contra o politeísmo, falando do evangelho do verdadeiro Deus, o Deus único e verdadeiro, o Deus desconhecido a quem eles não conheciam, mas que ele anunciou ali por meio da sua palavra, e foi tremendo e maravilhoso. Deixando a idolatria para servir ao Deus verdadeiro. Paulo, como ele fez ali entre os atenienses, ele também fala aos tessalonicenses, que deixando a idolatria deviam seguir o Deus verdadeiro. Vejam lá em 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versos de 1 a 10, o desafio de Paulo, e na verdade elogiando os tessalonicenses a respeito de sua conduta depois da sua conversão. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós,
tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então Paulo elogia aquilo que os crentes de Tessalônica fizeram: abandonaram, se converteram a Deus e abandonaram a idolatria, deixaram os ídolos para servir o verdadeiro Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Ainda aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 14, Paulo também nos fala a respeito de como nós devemos fugir de toda a idolatria. Então ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Por quê? Olha só, a idolatria é um serviço aos demônios. É um serviço aos demônios. Veja lá, 1 Coríntios 10, 19 a 20. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Até o versículo 21. Então, Paulo condena, a palavra de Deus condena a idolatria, tendo em vista o perigo que a idolatria traz e ao que ela está associada. Quais as características da idolatria moderna, então? Porque Paulo estava falando àqueles crentes daquela época que estavam ligados diretamente a seu culto, a imagens, a coisas relacionadas aqui a coisas que eles viam da natureza, etc., que ainda existe hoje em muitos povos, em muitas religiões. Mas existe uma idolatria moderna e sutil que está presente em nossos dias. A idolatria em nossos dias é marcada não só por imagens físicas ou palpáveis, mas também pelos desejos do coração. Mas que desejos são esses, né? Que desejos são esses? Porque há muitos desejos no coração que podem ser, vamos dizer, lícitos, mas não podemos esquecer que o nosso coração é enganoso, né? E a raiz da idolatria é o desvio da confiança e do amor último em Deus para qualquer outra coisa de valor. Ou seja, aquele que substitui a Deus, onde você dá mais valor do que o valor que você dá para Deus, constitui idolatria. Então, o modo sutil da idolatria fazer parte da vida das pessoas, inclusive até parte da vida dos crentes, muitas vezes. Sutilmente, envolvidos pelas coisas dessa vida, pelo materialismo, deixando que as coisas desse mundo tomem primeiro lugar, tenham lugar de primazia, de mais importância na vida do que o próprio Deus. Por isso a advertência de Paulo. E a imoralidade? O texto nos fala sobre a questão da imoralidade. E a idolatria conduz a um processo degenerativo que vai para a imoralidade. Paulo aponta para esse processo degenerativo e indica o vínculo entre a idolatria e a imoralidade. Nós voltarmos lá para Romanos, capítulo 1, verso 22 e 32, ele fala exatamente sobre isso. Olha as consequências, né, da idolatria, os versos 22 a 32. E nós lemos. Eu não vou ler todo o texto, mas o versículo 23, por exemplo, diz: mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Bom, até é interessante porque nós não vemos a Deus, né? Não vemos a Deus. Mas como é possível então você fazer alguma coisa que represente Deus no sentido figurado, de uma figura, de uma imagem?
Mas o homem acabou fazendo isso. Por quê? Porque ele mudou a glória de Deus, né? Ele se achou no direito de fazer isso, porque se considera autônomo que acha que pode fazer qualquer coisa, que da sua mente, da sua limitação, vamos dizer, de conhecimento, ao mesmo tempo tomado pelo pecado e não reconhecendo ao Deus verdadeiro, então criando a imagem de um homem corruptível, de um Deus que é incorruptível, que nós não podemos ver, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, essa é a consequência da idolatria. Então, veio o quê? Deus, então, entregou tais homens à imundícia. Olha só, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrar os seus próprios corpos entre si. Aí começa a imoralidade, né? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou Deus a paixões infames, né? Porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, e aí semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, o que aconteceu com isso? O homem foi levado então, por causa da idolatria, a esse processo degenerativo, que é o que Paulo indica aqui, porque há um vínculo entre idolatria e imoralidade. Mas Jesus também censura os crentes de Tiatira por tolerarem o ensino e a prática da imoralidade decorrente da idolatria. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, verso 20. João falando às igrejas, né, no Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor lá, capítulo 2, verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então havia em igrejas cristãs, na cidade de Tiatira, a igreja de Tiatira, práticas relacionadas com imoralidade, que adivinham do quê? Da idolatria, decorrentes da idolatria. Que coisa terrível. Será que nós não temos hoje situações como essa? Ouvimos de lugares, de igrejas que distorceram a verdade e têm práticas e fazem coisas que estão completamente fora da vontade de Deus, do que a palavra de Deus nos ensina, com práticas de coisas imorais que estão longe do que a palavra de Deus ensina. E esse é decorrente dessa idolatria, do desejo que vem do coração, de coisa que vem do coração do homem e que é enganoso e que está fora da verdade da palavra de Deus. Judas no verso 4, por sua vez, os que transformam a graça em libertinagem, adverte aqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem. Pois certos indivíduos, verso 4, se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Lembrando que, quando Paulo fala aos romanos sobre a questão da graça, ele alerta lá, então, agora se eu estou salvo, se eu estou salvo pela graça, então alguns pensavam assim, se a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então, se eu pecar mais, a graça vai ser maior ainda. Esse entendimento distorcido da graça fez muitos cristãos, ditos cristãos, a se afundarem no pecado, por conta de acharem que quanto mais se afundassem no pecado, mais graça teriam. Mas esse é o uso libertino da graça, a interpretação incorreta da graça, né? E aí no verso 5 e 7 ele diz assim, verso 5 a 7, quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e nós lembrando que a cidade de Sodoma e Gomorra tinha
chegado à medida da ira de Deus por causa da sua idolatria, da sua pecaminosidade, imoralidade, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, no fogo eterno, sofrendo punição. Então, considerando que eles seguem exemplos como idólatras do Egito e os anjos que seguiam a Satanás, Judas alerta e condena essas práticas, né, conforme a palavra de Deus nos ensina. A inimizade. O paganismo se colocava contra os cristãos. Então, o paganismo trouxe idolatria, imoralidade e inimizade. Inimizade contra os cristãos. Eram inimigos de Cristo, recusavam ouvir o evangelho e odiavam e perseguiam a igreja. Não é diferente também hoje. Muitos cristãos, nós cristãos, de certa forma, somos perseguidos, e há lugares, já temos fatos no Brasil e fora do Brasil, especialmente os lugares onde o cristianismo é como um país da África, alguns países islâmicos e outros países onde o cristianismo não é permitido ser anunciado, a palavra de Deus não pode ser pregada livremente, os cristãos são perseguidos e muitos têm sido mártires, têm sido martirizados, têm sido mortos por causa do amor de Deus, amor a Cristo. A história confirma isso. Desde a antiguidade, desde a igreja primitiva, os cristãos sofreram por causa de Cristo e vêm sofrendo até hoje. Em lugares mais, em outros lugares menos, mas o paganismo se coloca contra os cristãos e querem realmente eliminar os cristãos, e eram inimigos de fato e não queriam ouvir o evangelho e odiavam e perseguiam a igreja. Nós vimos recentemente igrejas sendo queimadas, por exemplo, no Chile. Então é recente. Então, essa questão do paganismo, essa questão do ódio contra os cristãos e o afastamento completo do que Deus requer, da vontade de Deus, de conhecimento do Deus verdadeiro, tem levado os homens a perseguirem a igreja de Cristo. Anticristos. 1 João 2, 18 a 19 diz: Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Veja, naquela época, o primeiro século do cristianismo, pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram de nosso meio. Veja que coisa ainda mais terrível. Eram crentes, saíram do meio deles. Entretanto, não eram dos nossos, mas não eram crentes verdadeiros. Por quê? Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João 3, 10 a 13. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Essa é uma marca importante de nós cristãos. Os cristãos têm que se amar uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E ele invejou, não aceitou o fato de Deus não ter aceito o seu sacrifício, mas o de Abel, e por causa disso o assassinou. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, se já naquela época o pecado, o diabo, e com suas hostes, e os homens se submetendo a ele, porque a Bíblia fala que um desejo maligno era do maligno. Então não devemos nos maravilhar ou ficar impressionados com o que está acontecendo nos nossos dias. Já acontecia naqueles dias, porque já acontecia e já vinha acontecendo desde que o homem caiu em pecado. E no livro do Apocalipse, essa inimizade fica ainda mais clara, pois eles lutam contra o Cordeiro de Deus e contra os seus eleitos. Apocalipse 17, de 13 a 14. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Bom, embora nós venhamos sofrer, o crente tem sofrido, os crentes têm sofrido através dos séculos e dos tempos, perseguições, mortes, o ódio das pessoas de muitos por conta da nossa posição como cristãos, e a nossa fé e o nosso testemunho, a nossa obediência à palavra, pregação do evangelho, anunciando a palavra, e tem se levantado, embora se levante, vai continuar se levantando. A palavra de Deus nos garante vitória.
porque eles pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Nossa vitória está em Cristo. Muitos em nossos tempos e no passado morreram, se sacrificaram, foram mártires, mas há uma promessa para cada um de nós, para cada um deles, e para o futuro de uma luta vencedora, onde o Cordeiro de Deus fará justiça, e irá vencê-los todos. É a promessa da palavra de Deus. Mas ao final eles serão destruídos pelo Cordeiro, conforme lá Apocalipse 19, 19 a 21. Vamos lá em Apocalipse, final do livro de Apocalipse, como eu acabei de falar, versos 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aqueles que estavam montados no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Nós sabemos que o Apocalipse ele traz verdades e profecias e promessas para todas as épocas da igreja. Aqui em particular, no final dos tempos onde o Senhor voltará, a situação do mundo estará de uma forma tão terrível que ele retrata esta vitória, esta luta tremenda que é realizada, e a visão de João do Apocalipse vê a vitória de Cristo sobre a besta e os seus exércitos, pondo fim ao paganismo. E via, então, o texto que nós já lemos, o paganismo no século XXI, a idolatria da modernidade, Romanos 1, 18 a 32, não vou ler o texto novamente, fala muito bem a respeito disso, né? O texto principal do nosso estudo desta manhã. Mas lá fala a respeito da idolatria relacionada com imagem de homem, imagem de aves, quadrúpedes e répteis. Mas há ídolos que estão travestidos de outros nomes, né? Como, por exemplo, quando você coloca coisas acima das coisas de Deus, por exemplo, lazer. Há pessoas que não abrem mão do lazer na questão em relação, por exemplo, às coisas de Deus. Não abrem mão do seu lazer. Não abrir mão do trabalho. Não é abrir mão do trabalho no sentido de que você precisa trabalhar e ter o seu sustento e dar graças a Deus porque Deus tem dado trabalho para você. Mas deixar que o trabalho seja a coisa mais importante da sua vida, colocar toda a sua fé e sua confiança no trabalho e nas forças do seu trabalho e do seu esforço. A Bíblia é muito clara que o justo viverá pela fé. Tudo está relacionado com a fé. A fé em Deus, a fé que nos move, a fé que nos leva a enxergar aquilo que nós não vemos, pela confiança em Deus que nos dará graciosamente todas as coisas. E o fruto do nosso trabalho vai ser em função da bênção de Deus sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida, porque Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá inteligência, Ele que abriu as portas para que nós pudéssemos estar lá, Ele é que nos guarda, Ele que nos livra, e Ele realmente foi quem nos deu o trabalho. Então, não tem sentido você então se apropriar disso e tornar isso o seu ídolo, né? A coisa mais importante da sua vida, quando você devia dar graças a Deus pelo trabalho. E Ele tem a sua parte, o seu lugar na nossa vida, mas não deve ser o primeiro lugar. Outra coisa também é a posição social, né? Posição social. Como as pessoas se preocupam com isso, né? Em ter posição social, em mostrar às vezes uma coisa até que não é, né? Questões ideológicas, há pessoas que dão a vida por ideologias, não é? Dão a vida por ideologias e matam por causa de ideologia, né? Coisas difíceis, coisas terríveis e tremendas que a história tem mostrado através dos tempos, né? E outras coisas mais, né? Que começam a tomar conta da nossa mente, do nosso coração e importância da nossa vida, mais que qualquer outra coisa que não seja a vontade de Deus, e o próprio Deus, e a comunhão com Ele, e ter na nossa vida Ele em primeiro lugar em todas as coisas.
O desvio da confiança e do amor último de Deus é fruto do desenvolvimento de uma cultura que descarta Deus e busca em si o preenchimento dos anseios da alma humana. É interessante isso, né? Porque realmente, se você olhar o que é o paganismo, o que é a pessoa se desviar da vontade de Deus, é realmente deixar de confiar, de crer que há um Deus soberano, criador de todas as coisas, que nos ama e que entregou seu próprio Filho por nós. E rejeitando tudo isso, né, a cultura de hoje em dia, os tempos modernos ou pós-modernos, começaram a, de certa forma, descartar isso de forma relativista, relativizando todas as coisas, né, e tentando dar uma justificativa para as atitudes e os atos dos homens por conta do desenvolvimento da humanidade, por conta da cultura, não é? Do mecanicismo e da forma com que as coisas pela ciência foram sendo mostradas e demonstradas em alguns aspectos, sim, mas ainda assim nós somos seres espirituais e nós somos criados para glorificar a Deus, para vivermos para Ele e para realmente curtirmos a Deus e gozarmos nossa vida com Ele para sempre, né? Mas o homem busca, né, na sua vida preencher de outra forma e está buscando, e não vai encontrar se não for em Cristo, se não for em Deus, né? Buscar em o preenchimento dos anseios da sua alma, mas ele só vai encontrar em Cristo. Nós só encontramos em Cristo. Não foi assim que aconteceu com a sua vida, foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com você, eu tenho certeza. Nós só tivemos a satisfação da nossa alma, daquilo que buscamos, do enchimento do nosso espírito, da paz e da alegria verdadeira no espírito, quando Cristo nos alcançou, quando a sua graça nos alcançou, quando o Senhor nos salvou, quando nossos pecados foram perdoados, quando nós reconhecemos a nossa condição e vemos como o Senhor, por sua graça, nos abençoou, nos salvou, nos perdoou, nos redimiu, nos tirou do pecado e nos trouxe para o seu reino, e nos dando um novo coração, mudando a nossa forma de pensar e trabalhando o nosso coração cada vez mais. E nós sentimos esse desejo de cada vez mais estar com Ele, de queremos saber mais dEle, de conhecer mais a Ele, para vivermos melhor a nossa vida com Ele. Romanos 1,25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Bom, o homem estava buscando e continua buscando no lugar errado, mudando a verdade de Deus em mentira, em uma coisa que o salmista fala, né, uma imagem feita pelo homem, pelo próprio homem, que não enxerga, que não vê, né, que não sente, que não respira, que não fala, que não ouve. Não pode, né, crer numa situação, num ídolo, né, numa imagem, né? Mas o homem faz isso, tentando por suas próprias forças encontrar e ter alguma coisa que ele possa ver para poder adorar, para poder buscar. Então, ao contrário, Deus está aberto, esperando e estando pronto para ouvir a sua voz. E pela sua graça, Ele se manifestou entre nós por meio de Jesus Cristo. João diz que o Senhor se manifestou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, o Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, de forma maravilhosa. Ele se revelou através do seu Filho Jesus. Ele teve misericórdia de nós. Ele prometeu, desde a fundação do mundo, que Ele estaria conosco e que Ele entregaria o seu próprio Filho para resolver o problema do pecado pelo seu povo, para o seu povo, né? Esse é o Evangelho de Jesus. E Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eles deturparam o sentido da adoração do Criador. Versículos 18 a 20 do capítulo 1 de Romanos diz: a ira de Deus, então, se revela do céu. Por quê? Por causa da impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou, ou seja, as coisas que foram criadas. Ele fala, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Ou seja, a natureza, a diversidade de cores, de flores, de frutos, de pássaros, de espécies, e o clima da Terra, o ecossistema, o sistema solar e toda a galáxia e tudo que foi criado. Um Deus que criou tudo isso. Há um Deus que criou tudo isso. Como não reconhecer isso? Mas
os homens não reconhecem. E, como vimos, há uma luta na cultura, contra a cultura e através do estudo da ciência, tentando deturpar e explicar a criação, não é? Através da teoria da evolução, que é uma teoria da evolução, rejeitando a criação divina, a criação de Deus, né? Porque os homens não aceitam que há um Deus criador, soberano, que controla todas as coisas. Nós não estamos largados ao acaso, né? ao próprio destino, à nossa própria sorte. Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que não há um fio de cabelo que não cai da nossa cabeça que Ele não saiba. Ele conhece todos os nossos caminhos, nosso coração. A palavra ainda não chegou na nossa boca, Ele já conhece toda. Esse é o nosso Deus. E Ele se mostra através das coisas que foram criadas e claramente podem ser reconhecidos desde o princípio do mundo e sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. O resultado é uma degeneração da humanidade por meio de uma perda da percepção da imagem de Deus no próprio homem. Bom, nós vimos uma parte disso, e o capítulo 1, ainda no versículo 26 a 31, diz isso. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Há uma perda dessa percepção e uma degeneração da humanidade, né? De Deus, assim, da imagem de Deus e do próprio homem mudando, né? As suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza a homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então o pecado vai levando mal a outro mal. A idolatria, a corrupção, imoralidade, aí vai caindo em outros pecados, né? E o pior de tudo isso, que não se dando conta de tudo isso. Olha a situação que a humanidade está vivendo, olha a situação que nós estamos vivendo, né? O mal, o século XX é o século que nós tivemos o maior número de mortes causadas por as mais diversas atrocidades, sejam por guerras, homicídios, todos os tipos de mortes, acidentes, tantas coisas terríveis por causa do pecado. O pecado é a causa de tudo isso, né? O homem não quer saber de Deus, rejeita o Evangelho, rejeita a Deus, né? E a sua soberana vontade. Aí a degeneração moral continua, 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Vamos abrir lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. E diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha só, Paulo falando a Timóteo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Alguma coisa parecida com o que a gente conhece hoje? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. E aqui Paulo está falando a Timóteo a questões das corrupções que já aconteciam e que iam piorar ainda mais no fim dos tempos. Nós estamos vivendo situações como essa, não é?
da degradação moral. Ao mesmo tempo que a ciência tem avançado e muito se fala sobre a questão, né, do avanço da ciência, mas também a situação do homem em termos de moralidade, de degradação moral, aumentou demasiadamente. E a maldade, né, a criminalidade e tantas coisas que têm acontecido em todas as partes. Mas há diferença de país para país? Sim, há diferença de país para país, mas o homem é o mesmo. O homem é o mesmo, na verdade. Se você não tiver uma lei em certo aspecto mais dura ou mais branda, o coração do homem é o mesmo, ele vai cometer pecado. Ele só não comete muitas vezes por causa daquela lei que é mais dura. Mas o seu coração, se for deixado por ele mesmo, né? É como a criança, como o Provérbios fala, a criança deixada ao seu próprio coração, a sua própria vontade, vem envergonhar os pais. Porque a natureza humana é pecaminosa, né? E é assim que ela se comporta. Como sociedade degenerada, procura amenizar os efeitos de sua depravação. A negação da verdade é a construção de uma cultura de relativismo. É o modo como esse sistema pagão de conhecimento tenta esconder a sua degeneração. É tudo relativo? Não é bem assim, porque depende disso, depende daquilo, uma série de coisas. Tenta dar uma desculpa para esse comportamento pecaminoso. É o texto que lemos. Inimizade contra a fé cristã. Filipenses 3, 17 a 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimizade, inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então, o aumento e o crescimento da inimizade contra a fé cristã é notório, né? É notório. E ela já acontecia no primeiro século contra a igreja. E alguns, inclusive, de dentro da própria igreja, né? E Paulo então alerta aqueles irmãos para serem imitadores dele, né? Dele, porque ele procurava viver de acordo com a vontade de Deus e ao mesmo tempo imitadores de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque muitos deixaram de andar entre nós, ele fala entre eles ali, por quê? Porque se deixaram levar pela idolatria e por outras vozes e se afastaram de Deus e se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Olha que coisa, se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Você já ouviu falar de algumas pessoas que estavam no meio cristão, que se diziam ter se convertido e que até havia havido milagres, de repente, mudam completamente de posição por alguma situação que ocorre com eles e acabam, vamos dizer, perseguindo a igreja. A igreja que os acolheu, que tratou, que cuidou, que os abençoou, acaba sendo perseguida por eles. Você já ouviu alguma coisa a respeito disso? Já ouviu algum caso semelhante? Então, já como acontecia naquela época, acontece hoje também, nos nossos dias. Que tipos de ações sutis podemos identificar como atos de inimizade contra a fé cristã? A tentativa de levar a religião a uma esfera da vida que não influencia os atos morais. É uma forma sutil de inimizade contra a fé cristã, que defende uma moral que influencia toda a vida. Não, você não precisa mudar a sua vida para vir a Cristo, não precisa, você pode vir a Cristo do jeito que você está. Não é isso que a palavra de Deus fala. A ação de Cristo na nossa vida, ela é transformadora. A ação poderosa de Deus, verdadeira, a fé salvadora, ela transforma a nossa vida e transforma a nossa vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E se não houver uma transformação também moral na nossa vida, alguma coisa está errada, né? Veja que a vida cristã não se está baseada apenas na mudança da sua vida moral e padrão moral. Muitas pessoas têm um padrão moral altíssimo, mas isso não significa muita coisa, porque a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, não vem de nós, é dom de Deus e não por obras de justiça. Mas nós fazemos e somos transformados, fazemos a vontade de Deus pela ação da graça de Deus em nós e o seu Espírito, né?
Então, a tentativa de levar a religião a uma esfera da vida que não influencia os atos morais, então é uma forma sutil da inimizade contra a fé cristã, que defende uma moral e que influencia toda a vida, né? Não há preocupação dos pagãos, do paganismo, né, da sociedade moderna, que isso haja, vamos dizer, a religião seja a ponto de transformar a vida moral das pessoas. Não é essa a preocupação. Então, qual deve ser a resposta da fé? Qual deve ser a resposta da fé? Bom, uma vida teocêntrica, onde Cristo, onde Deus é o centro da nossa vida, né? Então, os crentes devem rejeitar o culto pagão materialista e assumir o compromisso de viver para a glória de Deus em todas as circunstâncias. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo o quê? Para a glória de Deus. Então, o nosso compromisso deve ser viver para agradar a Deus em todas as coisas. Uma vida pura. 1 Pedro 1,14-16 diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, uma vida focada e centrada em Cristo e em Deus, e uma vida, com consequência disso, uma vida pura, uma vida separada das coisas que entristecem o Espírito, que desagradam a Deus, procurando fazer a vontade de Deus em todas as coisas, como lemos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Sede separados do mundo, né? De tudo aquilo que entristece e desagrada o Espírito de Deus, rejeitando tudo aquilo que desagrada a Deus. Vivamos uma vida separada e santificada na presença de Deus. Uma vida de comunhão, de oração, de prática das boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós todos, crentes em Jesus, em obediência à sua palavra, em amor ao nosso próximo e aos nossos, é o que a palavra de Deus nos ensina. Uma vida evangélica. O que é uma vida evangélica? 2 Coríntios 2,14 diz assim, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, da nossa vida, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sermos reconhecidos por sermos cristãos por causa do nosso procedimento, que deve refletir a imagem de Cristo, deve refletir Cristo em nossa vida. Por isso, essa fragrância do conhecimento de Deus. Agora, essa fragrância do conhecimento de Deus, ela só pode ser exalada, ela só pode ser emitida, se você estiver cheio de Deus, do Espírito Santo de Deus, estiver cheio da palavra de Deus, estiver em comunhão com Deus, não é? Uma vida santificada. Esse processo de santificação é um processo que tem sua participação. A salvação é obra do Espírito de Deus, é obra graciosa de Deus. É Deus na sua vida, atuando e transformando você. A obra da santificação, você coopera com Deus. Por quê? Deus trabalha no seu coração e você vai ter uma vida, então agora você vai ler a palavra de Deus, você vai gastar tempo com o Senhor, você vai orar, você vai estar em comunhão, você vai participar da vida comunitária com o povo de Deus e vai realizar as boas obras que foram trazidas, feitas por nós desde a fundação dos tempos. O que seriam essas boas obras? Obras de amor, de paixão, de amor ao próximo, de cuidado a começar dos seus e daqueles que estão ao redor de você, na verdade, agindo corretamente na sua vida civil e familiar, o exemplo da sua vida, daquilo que Cristo mostrou, né, em todo o seu ministério, em toda a sua vida, culminando em seu ministério, porque Cristo, certamente, em toda a sua vida, ele já buscava a Deus. Claro, como vimos lá, aos 12 anos, ele, no meio lá dos sacerdotes, dos doutores da lei, no templo, com 12 anos, discutindo a respeito das coisas de Deus, das coisas do Pai. Então, a vida do Senhor Jesus, desde muito tenra, era uma vida cheia do poder de Deus, porque ele era o próprio Deus encarnado. E aí, culminando com o enchimento do Espírito no batismo lá com João, não é? Ele dá entrada ao seu ministério. E aí ele se apresenta, não é? para o seu povo como o Salvador, o Messias prometido.
não é? E nós vemos então com a importância, né, com a importância de nós, como crentes, estarmos em plena comunhão com Ele. Então, essa fragrância, esse exalar desse perfume, ele vem da nossa relação com Deus, da nossa relação com Cristo. O trabalho do Espírito Santo de Deus em nossa vida é nos transformar à imagem de Cristo, diz Paulo. A semelhança de Cristo, diz Paulo. Nos parecemos com Cristo. Deve ser a nossa busca, nos parecer com Cristo. Nas nossas reações, vamos pensar a respeito daquilo que falamos, né? Especialmente naquilo que falamos, naquilo que fazemos. Refletimos a imagem de Cristo, a sabedoria de Cristo. Como vamos fazer isso? Como vamos fazer se nós não buscarmos na palavra de Deus instrução para a nossa vida? A palavra de Deus é o nosso manual. Se você não conhece o manual da sua vida, que é a palavra de Deus, como é que você vai tomar decisões, falar, dar conselhos, não é? Expressar algum pensamento ou uma posição que você deve ter conforme a palavra de Deus nos ensina, se você não estuda a palavra de Deus, não é? É necessário estudar a palavra de Deus, a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, e mais, orarmos, estarmos gastando tempo com o Senhor através da oração e a comunhão com o seu povo. Então assim nós vamos manifestar em todo lugar essa fragrância do conhecimento de Deus. Aí a pergunta, você tem feito isso? Você acha que você tem manifestado a fragrância do conhecimento de Deus? Você está satisfeito com a sua vida nesse sentido? Eu creio que esse é quando nós nos reconhecemos que precisamos e que necessitamos voltar, se não estamos em plena comunhão com Deus. Esse é o momento de nós refletirmos, confessarmos nossos pecados, porque o pecado faz separação entre Deus, né? Se há pecado em nossa vida, se há coisas que não agradam a Deus e que nós estamos praticando, devemos parar, confessar e abandonar e voltar para o caminho do Senhor e buscá-lo cada vez mais para exalarmos essa fragrância do conhecimento do Senhor Jesus. E aí, João 3,35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes outra coisa, amor uns aos outros. 1 Timóteo 2, 1-3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Vida evangélica é isso. É uma vida prática, na verdade, porque ela vai ser confirmada, ela vai ser demonstrada às pessoas pelas suas atitudes, né? E no seu recôndito, né? Na sua vida pessoal, na sua vida devocional piedosa pessoal, Timóteo fala, ele nos exorta o quê? Para isso, atrás disso está uma vida de súplica, de prática, de estudo da palavra de Deus, de oração, de intercessão, de ação de graça, né? E em favor de todos os homens. Veja, quando nós vamos orar, quanto tempo nós gastamos orando? Lembramos dos nossos queridos, lembramos da nossa família, lembramos dos enfermos, lembramos dos nossos colegas, aquelas pessoas que nos converteram, que são nossas pessoas que estão próximas de nós, lembramos das autoridades. Porque nós estamos vivendo agora um momento importante, eleitoral, das prefeituras, dos vereadores. Temos orado para que Deus conduza e coloque pessoas, não é, que estejam ali para exercer justiça, né, serem honestas, realmente trabalhar em função do povo, da população, realmente, vamos dizer, praticarem o seu exercício, vamos dizer, de político dentro da governança da cidade ou da nação, que seja, de modo verdadeiro, correto, né? Mas nós precisamos orar. A Bíblia fala, nós devemos orar pelas autoridades, né? Para quê? Olha só, para que vivamos uma vida tranquila e mansa. Todo mundo quer ter uma vida tranquila e mansa? Claro, quem não quer, não é verdade? Mas se você está num lugar turbulento, como nós vivemos num país, por exemplo, como o nosso, que lamentavelmente
turbulento por uma série de motivos, uma série de questões, né? E pela própria atitude das pessoas. Muitas vezes colocam a culpa no governo, parte dele é causada por situações que estão ao nosso redor de governo, né? Em vários aspectos, mas também por conta do quê? De uma falta de vida piedosa, né? Com toda a piedade e respeito das pessoas, entre elas, relacionamento entre nós, não é? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então essa é a vida evangélica que a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ter. Conclusão. O universo não está reduzido a uma série de fatores mecanicistas e desprovidos de propósitos. O universo, a realidade e todos os seres humanos são criados. Portanto, há um Criador, o Deus soberano que governa e mantém todas as coisas. Nossa vida não está posta ao acaso, mas somos sustentados por Deus. Nada foge ao seu controle supremo, nada está longe do seu querer, nada poderá impedir o cumprimento da sua vontade soberana. Não é o destino que dirige a nossa vida. Não são as leis da natureza que nos conduzem, mas unicamente o Deus gracioso, que com o seu poder sustenta e preserva todas as coisas que Ele mesmo criou para o louvor da sua glória. Veja, Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Então não podemos pegar estas coisas para adorarmos essas coisas que foram feitas para o louvor da sua glória. O homem inverte essas coisas, né? Ele criou a natureza para o louvor da sua glória. Ele criou. A fé, o conhecimento da pessoa e obra do nosso Redentor nos capacita a compreender as verdades eternas, né? Aplicação. O que é material não é tudo o que existe. Deus é Espírito, está em toda parte, Cristo rege o universo. Reflita sobre quanto tempo você gasta com suas próprias coisas em relação às realidades espirituais, buscando conhecer a Deus por meio da leitura da sua palavra, oração e comunhão com o seu povo. A finalidade principal da existência humana é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Você curte Deus? Passa bom tempo conversando com Ele? E quando faz, é só para pedir coisas? Como melhorar isso? Nosso maior exemplo é o próprio Cristo, que sendo o próprio Deus encarnado, não abria mão de estar constantemente em oração, buscando a comunhão com Deus Pai. Se Ele era o próprio Deus encarnado, gastava tanto tempo, muito tempo, acordava altas horas da madrugada para estar sozinho, orando ao Senhor, se retirava muitas vezes solitário no lugar reservado para buscar a Deus. Se Ele era o próprio Deus fazer isso, buscando a presença do Pai, quanto mais nós. Mostra como nós precisamos e necessitamos disso. Faça isso, experimente isso. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Deus vai abençoar a sua vida, vai transformar a sua vida e vai fazer com que você seja e veja a vida de forma diferente. A tua cosmovisão mudará, com certeza. Deus vai abençoar a sua vida. Abandone tudo aquilo que desagrada a Deus. Se há alguma coisa na sua vida que tem se tornado uma espécie de ídolo, que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida e que tem tirado, não é, o foco da vida com Deus, em uma vida de paz e de esperança e de busca da vontade de Deus, tire isso da sua vida, peça perdão a Deus, volte para o Senhor, busque a sua presença e tenha intimidade com Ele. Deus vai abençoar a sua vida com certeza. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida neste dia. Dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Amém.